A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, excelente dia, excelente sexta-feira. Estamos mais uma manhã com a live Manhã com Propósito, para louvar, bendizer e exaltar o santo nome de Deus, né? Deus sempre fiel, glorioso, bendito, nos dando a oportunidade de vida. Nós estamos aqui já no ano de 2026, no segundo mês, rompendo, né? Graças a Deus, nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, e daqui para frente Deus proverá. Nós podemos levantar uma pedra, né? Representando e dizendo Ebenezer. Irmãos, nós queremos aqui agradecer a Deus por tudo que Deus tem nos feito. Nesta manhã de sexta-feira, mais uma vez, Deus me deu um espírito de gratidão, e eu começo a lembrar e a pensar de tudo que eu vivi. E eu quero dividir isso com você. Você já pensou, né? Tudo que você viveu, tudo que você passou e Deus te permitiu vida e saúde, amadurecimento e tantas outras coisas. Porque às vezes nós achamos que a bênção do Senhor é só quando fala de coisas financeiras. Nós achamos que a bênção do Senhor é só quando a gente está ganhando. Mas também quando tira de nós é bênção do Senhor. Porque tem coisa que nos afasta da presença de Deus. Tem coisa que quer trabalhar dentro de nós, trazendo soberba, arrogância, trazendo o egocentrismo e tantas outras coisas. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, louve a Deus, agradeça a Deus por tudo que Deus já fez, né? Pelo favor maior que deu o seu Filho unigênito por amor de nós, pela oportunidade, a graça, o favor imerecido. E se você está de pé, foi porque o Senhor te sustentou, assim como a mim. Se você está conseguindo romper, é porque Deus tem dado sabedoria. Às vezes nós ficamos presos em coisas, em dificuldades, em palavras. Tem pessoas que ela recebe uma palavra e entra como seta no seu coração e ela não consegue avançar. Ela diz, eu não consigo, me disseram que ia ser difícil, me disseram que ia ser impossível. Irmãos, toda dificuldade, toda batalha, toda guerra nunca será fácil. Para ter conquista tem que haver luta. Nenhuma vez o exército de Israel ganhou sem batalhar. Ah, pastor, mas batalhou lá em 2 Crônicas, capítulo 20, o rei Josafá venceu por louvor. Porque Deus falou, parai e ficai de pé, e vede o grande livramento. Nesta peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Mas eles foram para a batalha. É que os armados vieram para trás e os músicos para frente. A adoração foi à frente. Mas eles foram para a batalha. Davi foi para o campo de batalha, né? E tantos outros. Samuel foi para o campo de batalha. Josué, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, José. Então, às vezes a batalha é diferente, mas nós vamos precisar passar por batalha. Nós não estamos buscando manchas no ministério, não. Nós não podemos ter manchas, mas as marcas de batalhas é necessário. Eu nunca vou ver um guerreiro sem marca. Nunca. Alguma marca ele vai ter. O apóstolo Paulo disse ele mesmo, eu carrego comigo as marcas de Cristo. Ele foi apedrejado, foi esbofeteado, foi chicoteado, foi uma certa feita dado como morto, recebeu prisões na sua vida. Então essas marcas, ela vem junto com o ministério. Essa cicatriz é para lembrar onde nós passamos e por que passamos e como estamos. Porque não tem como falar de cura aquele que nunca se feriu, irmãos. Não tem como falar de dificuldade aquele que nunca passou por dificuldade. Por isso que nós somos chamados como os discípulos de Cristo. Para aprender com um bom mestre, passar pelo caminho e vencer. E ele próprio é o caminho. Vamos orar nessa manhã.
Daqui a pouquinho a missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar nesta manhã, ó Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Sim. Por tua bondade, benevolência, poder e graça. Obrigado por podermos chegar mais neste dia, Pai. Nesta manhã ensolarada, nesta manhã de bênção, eu já profetizo que será um dia de vitória, Senhor. Um dia de alegrias, um dia de conquistas, meu Pai. Senhor, um dia de direcionamento espiritual, Pai. Eu te peço nesta manhã que todos aqueles que estão contritos, que todos aqueles que estão sem direcionamento, o teu Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não vou dizer ainda, porque ainda é para nós. Mas o teu Espírito Santo que continua convencendo, o teu Espírito Santo que continua mostrando, meu Pai. O teu Espírito Santo que continua guiando, porque ele é o Espírito da verdade. Deus, nesta manhã eu te peço, vai de encontro, meu Pai. Aqueles que estão, meu Pai, vivendo um período depressivo, aqueles que estão, meu Pai, vivendo períodos de síndrome do pânico, meu Pai. Aqueles que estão vivendo cadeias espirituais, eu quero profetizar cura e a libertação nesta manhã. Meu Pai, que o teu Espírito Santo, pela palavra, mude o quadro. Assim seja, Pai. Que a tua presença renova, Senhor. Que toda opressão, que tudo aquilo que traz ansiedade seja repreendido em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Ana Valéria vai sair do anúncio da harpa cristã. Um bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Louvor da harpa 667. Aleluia. Renova-me. Vamos pedir para o Senhor um renovo nesta manhã sobre as nossas vidas. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. 676. Pode ir.
descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorará, e saltará de alegria. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Vento do Espírito sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito sopra neste lugar e enche os nossos corações. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, fiel e justo. Todo tempo, Deus é bom. Irmãos, o Facebook aqui já está... não está entregando tudo aí. Não sei quem está conosco, quem não está. Né? Para mim, está parecendo que ninguém está ao vivo. Né? Não está conosco na live. Mas eu sei que já chegou alguns irmãos aqui. Tá? Então, se eu não falar o teu nome, você dá a paz do Senhor. Dá um bom dia aí. Tá bom? Em nome de Jesus. Motivo de alegria. De oportunidade, de bênçãos do Senhor. Tem que ser usar de estratégia, que o microfone está acabando a bateria, já não está aguentando mais, temos que comprar um novo, né? E eu creio que Deus já preparou a condição. Paz do Senhor Jesus, missionária Raquel, nossa irmã diaconisa Maria Aparecida, nossa irmã Ivanir, né? Se tiver mais alguém conosco aí, dê um sinal, nós vamos estar saudando você na paz do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 25, versículo 1 a seguir, a parábola, né, das 10 virgens, ou o sermão profético. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 1 a seguir. Vamos à leitura então. O sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Jesus dizendo: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens,
que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, meus irmãos? Jesus aqui nessa parábola, ele está nos deixando um sermão profético e conta a história de 10 virgens, de 10 mulheres que tinham tudo em comum, porque Deus, ele não é injusto, irmãos. O tempo que ele promove para mim, ele promove para você. Pastor, é claro, pode ser em tempos diferentes, mas ele nos dá a oportunidade. Tudo aquilo que nós precisamos conhecer, Deus nos dá tempo, estratégia e sabedoria para conhecer. Só que ele já divide aqui. Que 5 era prudente. Prudente é obediente, prudente pensa no futuro, prudente se reserva, prudente é sinônimo de coisas, né, que vai fazer ir adiante. Mas a louca não. A louca, ela vive só o momento. A louca, ela vive no automático. Ela sempre acha que vai dar tempo. Então as prudentes e as loucas, elas tinham lamparina na sua mão. E todas as lamparinas tinham algo em comum. Estavam acesas. Elas eram virgens. Ou seja, não estavam se contaminando. Elas estavam separadas. E outra coisa. Todas elas poderiam ter azeite na reserva. Só que, para ter azeite na reserva, às vezes causam peso. Às vezes causam preço. Né? Muitas das vezes é algo que todos temos que ter, mas nem todo mundo quer. O problema é, todo mundo quer viver o sobrenatural, mas ninguém quer buscar. Todo mundo quer viver milagre, mas não separa um tempo com Deus para viver esse tal milagre. Todo mundo quer receber o propósito de Deus, mas não estão buscando no propósito de Deus. Por isso que se separa 5 prudentes e 5 loucas. Pastor, e a prudente? O que acontece com a prudente? A prudente, ela se reserva, ela se prepara, ela busca, ela entende que o direcionamento é a palavra de Deus. Mas e as loucas? As loucas estão indo aí. Eu pego isso aqui hoje, e se Jesus não voltar hoje, amanhã eu dou outro jeito. O problema é que todos nós queremos morar no céu, mas nem todos nós estamos nos preparando para o céu de glória. Pastor, o que é isso? Vamos aqui para a palavra. Jesus disse no versículo 1: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas,
saíram ao encontro do esposo. Todas eram virgens, todas tinham lâmpadas e todas estavam indo para o mesmo lugar. Aí já é o primeiro ponto. Segundo, versículo 2. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Qual que é a prudência? Para ter azeite na reserva. Primeiro, buscar a presença de Deus. Segundo, vigiar na palavra. Terceiro, não ser inconstante. Quarto, não desejar mal para ninguém. Quinto, estar vigilante em todo o tempo. Pastor, mas eu não falo mal de ninguém, mas se ouvir já está com o participante. Ficar olhando as bênçãos alheias. Ficar olhando a situação. Por que ele, não eu? Por que aconteceu assim, comigo é diferente? Irmãos, eu sempre ministro que a minha bênção, ela é minha. Podem querer entrar na frente, podem querer tomar. Se eu estiver na condição que Deus me preparou ela, vai chegar na minha mão. Ah, pastor, mas, irmãos, não tem isso. O que é meu, é meu. Marcos capítulo 16 diz que os sinais seguirão os que creem. É a mesma coisa de bênção. O que é meu, é meu. O que é teu, é teu. Davi não quis a coroa de Saul, mas Deus olhou para ele no pasto. Samuel não quis o lugar do profeta Eli, do sacerdote Eli, melhor dizendo. Mas Deus olhou para ele quando ele estava sendo gerado no altar através de Ana. Saulo, quando estava a caminho de Damasco, ele não estava indo para ser o maior pregador do evangelho de Cristo, não. Ele estava indo perseguir os cristãos. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, ele se converteu. Jesus falou, ele é muito importante para a minha obra. Daniel não queria ser o maior entre os presidentes lá na Babilônia. Mas Deus olhou um espírito excelente de Daniel, um espírito submisso, alguém que poderia ser muito útil para a vontade e o querer de Deus. Ananias, Azarias e Misael, quando foram jogados na fornalha de fogo ardente, eles não estavam ali dizendo, nós vamos mostrar que somos melhores do que todos vocês. Mas eles não romperam na adoração a Deus. O problema é que virou uma briga. Só que você percebeu que Jesus aqui eles faz uma comparação entre 10 virgens. Ou seja, primeiro, todas eram virgens, tinham lâmpadas nas mãos, estavam acesas, mas o diferencial é a reserva. O problema é que nós não queremos ter reserva. O problema é que nós não queremos ir para a oração. Quanto mais eu estou em oração, mais eu sinto que eu preciso orar, irmão. Não acaba por aí. Quanto mais estou meditando na palavra, mais eu entendo que preciso buscar a palavra de Deus. Então é uma fonte inesgotável. Só que o jeitinho que nós queremos dar não cabe para nos entrar no céu. Não cabe para nós entrarmos na presença de Deus na totalidade. Aí versículo 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Vamos aqui. Um dos símbolos do Espírito Santo é o azeite. O azeite que alimenta, o azeite que é fogo, o azeite que unge, o azeite que traz tantas coisas para a nossa vida. E se faltar o azeite, logo nós vamos perder o direcionamento. Se faltar o azeite, logo nós vamos perder aquilo que Deus nos preparou. Pastor, e o que eu tenho que fazer? Buscar. O problema é que defeito nós achamos em todo mundo. E o maior defeito, quando nós estamos vendo defeito nas pessoas, está em nós. Sabe, porque às vezes nós colocamos o nosso debaixo do tapete e queremos apontar ao que a internet faz. Desvia os escândalos, né? Uma hora é isso, uma hora aquilo, agora é o cão chamado Orelha que mataram, né? Daqui a pouco aparece outra coisa, porque desvia o foco. É momentâneo e midiático. Aquilo que dá mídia
Então nós temos que entender. Nós não estamos aqui para dar mídia, irmãos. Nós não estamos aqui para querer escandalizar as coisas. Nós estamos aqui para propagar o evangelho de paz. Se alguém disse, pastor, mas a internet, o celular é coisa do diabo. Eu falei, negativo. Deus deu sabedoria para o homem para nós termos mais coisas. Era necessário. Agora, de que forma usamos, vai dizer quem nós estamos servindo. Né? Porque o mesmo celular que traz coisa boa pode trazer coisas más. É só acessar o portal errado. Ah, mas eu só vejo escândalo. Então, começa a mudar a tua rede social. Começa, em vez de propagar escândalo, começa a propagar o amor de Cristo. Ah, o WhatsApp é coisa do diabo. Não. O WhatsApp, irmãos, é uma das melhores ferramentas que nós temos. Eu digo como pastor. Eu não pude estar no momento, naquele lugar, mas pessoas que estavam pensando em tirar vidas, com palavras, elas foram alcançadas. Agora, se quiser usar para o Baal, para fazer o que é o culto, aí é portal acessado. Então, o que nós temos que entender? Que nós não podemos tirar o foco daquilo que Deus quer mudar na nossa vida. Tem pessoas que reclamam de tudo. Reclama do horário, reclama de número de pessoas, reclama de quem vai pregar, reclama de quem está vestindo, reclama de tudo. Mas ela não se propõe a fazer a parte dela. 5 dedos nas mãos, ó. Meu dedinho não é igual o dedo aqui, né, o polegar, não é igual o dedo indicador, né, não é igual aos outros, mas todos eles têm função. Jesus está dizendo nessa parábola, tem que ter todas as ferramentas necessárias para ir de encontro ao esposo, para ir de encontro ao reino dos céus. O problema é que nós estamos parando no meio do caminho, porque estamos ficando incomodados com as coisas que estão acontecendo. Né? Ah, mas Deus não pode usar o irmão. Deus não pode usar a irmã, chegou agora. Irmãos, ordem de chegada é fila do SUS. E se você não tomar cuidado, nem consultado nós seremos. Agora, quem toma posição com Deus, irmãos, o Espírito Santo ele vai direcionar e eu não vou deixar parar. Eu jamais. Se chegar aqui, tiver posicionado, obra. A palavra nos diz que nós temos que orar ao dono da seara que envie mais trabalhadores, porque a seara é grande e poucos são ceifeiros. O problema é que está uma vida e não se conserta, e aí quer paralisar os outros. Pastor, não é assim, eu vou te provar aqui na palavra. Versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite consigo em suas vasilhas como as suas lâmpadas. Tem azeite na lâmpada. Eu estou conseguindo enxergar o caminho, tá? Porque lâmpada é para enxergar. Lâmpada é para ver. Lâmpada é para tirar as trevas do caminho. Só que eu também tenho azeite na reserva no caso de demorar um pouco mais. No caso de tardar um pouco mais. No caso do tempo da dificuldade. Às vezes nós só temos azeite para o dia, irmãos. Né? Às vezes nós só temos azeite para aquele momento. Usa toda a reserva e não põe mais. O azeite espiritual é como se fosse o gás de cozinha. O azeite espiritual é como se fosse o combustível que vai no tanque do carro. O azeite espiritual é como se fosse energia. Deixa de pagar energia para você ver se não corta. Porque não tem reserva. Deixa de abastecer o carro para ver se você vai andar de carro. Para no meio do caminho. Não tem reserva. Para de encher a cota de gás. Não cozinha porque não tem reserva. Ah, pastor, mas eu uso fogão a lenha. Mas deixa de colocar lenha para ver se vai funcionar. Então o problema não está só no momento. O problema está em nossa reserva. Eu faço uma pergunta sempre para mim todos os dias. Se Jesus voltar hoje, para onde você vai? Pastor, o senhor faz essa pergunta? Claro. E aí já vem um temor. Eu tenho que estar preparado todos os dias, irmãos. E às vezes nós se enchemos de contenda, de desânimo, de tristeza, de frieza. Eu nunca vi alguém passar por dificuldade e dizer assim, eu vou entrar numa campanha de jejum para me vencer.
A primeira coisa é, eu vou abandonar a presença de Cristo porque não está havendo resultados. Claro que não vai haver resultados. Se nós não se colocarmos na posição, pastor, mas e aí? Vamos aqui. E tardando o esposo, todas tosquenejaram. E todas adormeceram. Isso aqui é o tempo da dificuldade vai vir para todos. Se nós não tomarmos cuidado, a frieza vem e ela permanece. Se nós não tomarmos cuidado, a divisão ela vem e ela permanece. Se nós não tomarmos cuidado, a indiferença vem e ela permanece. Todas cochilaram e todas dormiram. Você está entendendo? Então não teve diferença. A única diferença que está havendo aqui é quem tem reserva e quem não tem. Porque a mesma palavra, é o mesmo caminho, é as mesmas lamparinas, elas são virgens, estão indo para o mesmo lugar. Aí começa aqui. Mas à meia-noite, a meia-noite não é ontem nem hoje, é o horário de Deus, né? A 0 hora. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro, ou seja, elas têm que retomar o caminho. Elas têm que continuar no mesmo caminho que elas estavam. E aí o que acontece? Então, todas aquelas virgens, nenhuma tinha se perdido no meio do caminho, ainda eram virgens, se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas estão com lâmpadas na mão. Mas aí vem o diferencial. Versículo 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Irmãos, isso que está acontecendo. E Jesus já estava falando aqui. A preparação foi igual para todas, mas agora, na hora de retomar o caminho, as loucas estão querendo tomar daquelas que se prepararam. Você já percebeu que não tem como? Eu já ouvi pessoas falar assim: Jesus voltar hoje, eu seguro na barra da calça do pastor, na barra da saia da irmã. Não tem como, irmãos. Salvação é individual. A salvação é individual. E nós só tomamos posse da salvação quando nós reconhecemos que Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa vida. E por Ele nós estamos ligados em Deus. Agora as loucas estão querendo dificultar o caminho das prudentes. Dizendo: ó, dá o que é teu para mim e você aí que se vire. Você dá seus pulos. Não. Mas quem é prudente não vai desfazer de ninguém, mas vem com palavra. O versículo 9. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, comprai. E comprai-o para vós. Então, elas estão dizendo assim: ó, vocês teve tempo de ter condição financeira e comprar o azeite. Mas vocês não compraram. Vocês foram gastando antes de iniciar esse caminho. E quando iniciou o caminho, estava com o azeite pouco. Mas vieram no caminho mesmo assim. Então não é caso que nos falte a nós e a vós. Nós nos preparamos. Porque o mesmo convite recebemos todas. A mesma condição recebemos todas. Não é caso que nos falte também. Nós não podemos pagar pelo vosso erro. E aí continua aqui. E tendo elas ido comprá-lo, então elas sabiam onde tinha o azeite. Então elas não foram pegos de surpresa. Então elas não estavam vivendo sem saber o que ia acontecer. O problema é que a palavra é pregada para todos. O problema é que nós estamos vivendo o Evangelho de Cristo. Só que a preparação não é todo mundo que quer, irmãos. Tá? Uma hora eu estou servindo a Cristo, outra hora eu estou servindo o mundo. Uma hora eu estou crendo na palavra, outra hora eu estou duvidando. Uma hora eu estou crendo, outra hora eu estou julgando quem está ministrando. Uma hora eu estou olhando para Deus, uma hora eu estou olhando para a terra. Não tem como. Ou tem azeite ou não tem. Vai chegar a hora que vai precisar do azeite. Elas vão comprar. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo.
E as que estavam preparadas, a Bíblia não fala das que estavam despreparadas. Então, Jesus está dizendo, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Quem fechou a porta foi o esposo. Quem abre a porta e fecha a porta é Jesus, irmãos. Não tem como ser nós, tá? Não tem como ser nós. Por isso que faz o mesmo exemplo. Foi Deus que fechou a porta da arca por fora, porque no momento do dilúvio Noé ia abrir. Ele ia se compadecer, ia morrer ele, a família e todos os animais se ele abre a porta. Então não é nós que temos acesso em abrir a porta, nós só podemos passar por ela. E nós só vamos passar por essa porta se nós estivermos preparados. Pastor, me causou um temor. É isso que a palavra tem que causar em nós mesmos, temor. Se Jesus vier hoje para nós, para onde nós vamos? Né? Tem muita gente que diz que Deus receba de braços abertos. Viveu uma vida desregrada a vida toda. Eu não estou julgando, é a palavra que diz, irmão. Tá? Eu não tenho esse poder de julgar. Quem julga é a palavra. Porque os céus é para filho, irmãos. Não tem como. Ah, pastor, que Deus receba de braços abertos. Encante os anjos aí com a sua risada. Irmão, não para com esse negócio. Isso aí é loucura. Você acha com tantas coisas que está registrado em Apocalipse, rua de ouro e de cristal, lá não vai ter sol, não vai ter lua, quem vai resplandecer é o próprio Cristo. Você acha que os anjos estão preocupados com a nossa risada? Não, irmãos. Eles estão nos esperando o cumprimento da palavra. Nós vamos louvar a Deus num só coral. Mas é para aqueles que vão alcançar. Ah, Deus sabe todas as coisas. Deus conhece a minha fraqueza. Claro que conhece. Mas Ele nos fortalece com o Espírito Santo. O problema é que nós estamos cheios de outros espíritos, menos buscando o Espírito Santo. Tem pessoas que estão cheias de espírito de sedução e estão achando que é Espírito Santo. Tem uns que estão cheios de espírito de mentira e achando que é Espírito Santo. Outros cheios de espírito de contenda e dizendo que é Espírito Santo. Não é fruto do Espírito, é obra da carne. E obra da carne não faz chegar ao céu. A obra da carne faz nós chegarmos atrasados. Faz nós contender no meio da situação com os outros. E por que dele? Por que do outro? Ah, porque o outro recebeu. Às vezes, muitas das vezes, tá? 90% das vezes, é porque aquele que recebe está em oração, está buscando o caminho de Deus, está tendo reserva, né? Não está mais se contaminando com as coisas erradas, aí está recebendo. Olha, mas chegou junto comigo? Chegou junto. Às vezes chegou até depois, mas as atitudes foram diferentes. Aqui chegaram as 10 juntas, mas as atitudes separaram elas. Não foi o nome, não foi a roupa, não foi a lamparina, não foi o azeite que estava sendo usado, as atitudes. Porque uma tem reserva e a outra não. O problema é que nós queremos um evangelho hoje só de receba. Deus vai ter que fazer, irmãos, para com essa miséria. Deus, ele faz se ele quiser, e ele não tem obrigação de fazer nada, porque tudo que ele tinha para fazer, ele já fez na cruz do Calvário, por intermédio do seu Filho. Agora ele nos presenteia porque ele é bondoso, misericordioso. Ele faz porque ele é benigno. O problema é que nós queremos colocar Deus na parede e nós não temos essa condição nunca. Se o Senhor não fizer, eu vou parar de servir a Deus. Vai ter que parar então, porque se não mudar a conduta, fica aí. Se Deus não fizer, irmão, o pior engano que existe, se Deus não fizer, o raso da Bíblia. Às vezes, Deus tenha tudo para fazer, mas está vivendo uma vida desregrada e Deus vai fazer como? Aí quer rasgar a Bíblia em vez de consertar a vida. Quer rasgar a Bíblia em vez de tomar posição, de viver a palavra. Você está entendendo que às vezes nós queremos distorcer o Evangelho? Nós queremos que o Evangelho se molde a nós e é nós que temos que se moldar a Cristo? As preparadas entrou e o esposo fechou a porta. Ah, Deus é tão bonzinho, chegando no último dia, ó. Tem a última oportunidade. Se nós tivermos a condição de aprender tudo e nós não quisermos, irmão, no último dia aí, Deus se encarrega. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Mas a palavra diz que não tem jeito. Essa parábola aqui. Tá? Vamos aqui, usar só um exemplo simples. Para nós terminarmos aqui de ler esses 2 versículos que falam.
Por menos que estudou, todo mundo aqui já passou pela escola. Tá? Um ou outro que não. Mas eu lembro muito bem. Né? 3 matérias que eu gostava muito: história, geografia e matemática. Português eu era ruimzinho. Né? Mas eu lembro muito bem que nós ficamos aprendendo com o Senhor. Nós ficamos aprendendo com a professora, e era a mesma lição. Às vezes juntava grupos de 5, 4 pessoas, 3, para entregar trabalho. Só que eu lembro que a prova sempre era individual. Era o mesmo ensino, era a mesma aplicação, só que muitas das vezes nós não queríamos se aplicar. E aí nós tivemos o mesmo tempo, a mesma condição, a mesma instrução, os mesmos trabalhos, o mesmo ensino que a professora, né? Não mudava a professora, não era particular, era toda ali, né? Da escola pública. Só que quem se aplicava tirava 10. E quem não se aplicava era 5 para baixo. E ficava bravo. Ah, mas eu sou mais inteligente que fulano. E às vezes era mesmo. Mas você entendeu que a aplicação... E às vezes as pessoas dizem, mas eu tinha mais condição de viver. Até teria, mas não se aplicou. E todas as vezes que a nota vinha abaixo, no final do ano, aquilo era uma somatória e retrocedia. Primeira coisa que nós temos que aprender: aprovado não repete prova. Segundo, a reserva nunca é demais. Não tenho que ficar bitolado. Não tenho que ficar fanático, né? Olha, só esse caminho que eu estou fazendo aqui que é o certo. Não, Deus é multiforme. Mas nós temos que ouvir a voz de Deus, aquilo que é nos proposto a fazer. Nós ouvimos às vezes a voz de todo mundo, irmãos. E às vezes não ouvimos a voz de Deus, às vezes a pessoa me procura. Estamos ensinando aqui, alguém ministra aqui, ensinando também, né? Ouvimos ensinamentos, aí a pessoa diz, ah, o fulano falou que eu não preciso fazer. Aí você vai ver. Você vai meditar. O fulano não tem vida com Deus, não tem instrução nenhuma, não é cheio do Espírito Santo, não está fazendo, aí fala para o outro não fazer. Aí você olha e fala assim, mas rapaz, o que Deus está mandando fazer não faz, e o que a pessoa da terra está aí, né? Sem contato nenhum com Deus, falou para não fazer e está fazendo. Ah, pastor, o senhor é sobrenatural demais. Não, irmãos, eu estou falando, não é o que eu estou dizendo, é o que a palavra diz. Eu sempre instruo aqui na igreja, porque eu sou pastor aqui. Pode ser eu ministrando, o pastor da igreja, tá? Se não tiver na palavra, não receba, irmãos. Ninguém come qualquer coisa e fica saciado. Ninguém come qualquer coisa e não passa mal. Então tem que tomar cuidado. O problema é, nós estamos deixando para a última hora. Vamos aqui. E depois, versículo 11. Depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Agora foi buscar azeite para a lamparina manter acesa. Agora, na última hora, foi buscar. Só que, cerrou-se o tempo. O problema é que nós estamos no automático, achando que é normal. Esse dia eu até fui questionado. Pessoas estão fazendo errado, mas cadê a cobrança de Deus? Falei, é eles e Deus, eu não posso ser o cronômetro. Mas a Bíblia diz que tudo que aquele homem semear, certamente ele vai colher. Não pode ser eu o termômetro do certo e do errado. É a palavra de Deus. Isaías 55 diz que passarão céus e terra. Não. A palavra de Deus, melhor dizendo, vai e faz aquilo que dá prazer a Deus, sem antes voltar para Ele. Primeiro faz o que é certo, o que Deus sente prazer, e depois volta para Ele. Não volta para Deus vazia, antes vai com direcionamento. Você está entendendo? Aí está dizendo, abra-nos a porta. E ele respondeu e disse, em verdade vos digo. Então não é em mentira. Jesus sempre vai falar em verdade, irmãos.
nunca tem pacto com a mentira. Ele nunca vai massagear o nosso ego. Toma cuidado. E se esse evangelho está massageando o ego aí, toma cuidado. Se essa palavra está massageando o ego aí, toma cuidado. A palavra de Deus, ela nos confronta todo dia. Todos os dias a palavra de Deus, ela nos confronta. Tá? É só culto de receba, não tem nenhum culto de renúncia, não tem nenhum culto que nós saímos assim constrangidos dizendo, meu Deus, eu preciso melhorar mais. Meu Deus, eu achei que estava pronto e não estou. Meu Deus, eu achei que esse era o caminho, mas estava indo errado aqui, ó. E aí é o problema, porque nós começamos a ficar confortável. E Deus nunca falou com ninguém no lugar de conforto, ele sempre tirou. Bartimeu, ele disse, manda chamar ele. Né? A mulher que tinha o fluxo de sangue foi até Jesus. Jairo saiu da sua casa para buscar refúgio para sua filha, para buscar a cura para sua filha. Jesus tirou os discípulos à beira-mar e disse, ó, a partir de hoje serão pescadores de homens. Não deixou eles no mar. Às vezes que eles voltaram por conta própria. Aí não pescaram nada. Então vamos aqui, ó. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, que não vos conheço. Mas não era verde igual? Não tinha lamparina igual? Não estava no mesmo propósito? Não estava no mesmo caminho? Só que o tempo diferencia, irmãos. Pastor, me prova que o tempo diferencia aqui, ó. Versículo 13. Vigiai, pois, não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Como que o tempo não diferencia? Se eu estou preparado hoje, eu tenho que estar preparado amanhã. Ah, mas as promessas de Deus não se... Eu não morro enquanto as promessas de Deus não se cumprem. Ei, não morre para condenação. Porque se Jesus voltar hoje, todas as promessas se cumprem em Cristo, irmãos. É que nós interpretamos as coisas erradas. É que nós estamos vivendo na eternidade. Esse corpo aqui pode até tombar, mas nós vamos para o céu de glória. O problema é que nós achamos que salvação é predestinamento. Se fosse predestinação, irmãos, Jesus não precisava ter morrido na cruz do Calvário. Uma vez salvo, sempre salvo. Deus já ia falar, nação eleita de Israel, está aqui, acabou, não precisa mais nada, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, mas não vai ter consequência. Deus começou com Adão no jardim plantado no Éden, mas o homem se inclinou a fazer o que era mal. Então não é predestinação, é em Cristo Jesus. Deus abençoe nossa irmã Rosimeire Dantas. Então nós temos que entender que não é porque temos uma promessa. Uma vez foi falado uma promessa para nós. E aí sabe qual que é o mais difícil? Nós não fizemos uma para viver a promessa de Deus e nós começamos a culpar o profeta. Não é homem de Deus, não é mulher de Deus, não aconteceu. Promessas, a maioria delas, 99% são condicionais. As incondicionais, independente do que vai acontecer, Deus vai fazer. Mas a promessa, a maioria delas são condicionais. Quando Eli saiu da condição de Deus, perdeu o governo como sacerdote. Quando Saul perdeu o direcionamento de Deus, a coroa ficou maior na sua cabeça, ele perdeu o trono. Você está entendendo? Que não é porque tem promessa. É porque não está vivendo a vontade e o querer de Deus. Ah, mas falaram. Até papagaio fala. No momento mais difícil da vida de Balaão, até a jumenta falou. Porque Deus é misericordioso. E às vezes nós se alegramos quando a jumenta fala. Irmãos, jumenta falou porque o profeta estava corrompido. Eu prefiro ouvir profeta de Deus, profetisa de Deus, palavra de Deus, revelação de Deus. Ah, mas Deus usa uma jumenta. Claro que usa. Quando não tem mais profeta para profetizar. Você está entendendo que a separação nossa vai nos fazer ir adiante? Deus abençoe nossa irmã Isaura. Eu não quero ouvir isso e também não gostaria que você ouvisse. O versículo 12. E ele respondendo disse, em verdade eu vos digo, que não vos conheço. Mas preguei no teu nome,
expulsei demônio no teu nome, evangelizei no teu nome, ajudei os órfãos, as viúvas, mas não viveu aquilo que era proposto por meu nome e pelo evangelho de paz. Está na hora de nós deixarmos o reavivamento tomar posse de nós. Tem coisas na nossa vida que já foi morto. E eu só posso ser reavivado pela palavra no altar de Deus. Não tem outra coisa. Tem muita gente presa no dom. Ah, pastor, mas você viu, o fulano está errado, canta que é uma beleza. É dom. Mas dom não traz salvação. Mas olha, Deus fez porque ele tem compromisso com o povo e com a palavra dele. O problema é que nós queremos achar uma brecha. Nós queremos fazer uma brecha e entrar, infiltrar no meio daquilo que Deus está chamando para a santidade. De santidade é separado para boa obra. Os santos de Deus é separado para boa obra. Nós temos que ser imitadores de Cristo, imitadores de Paulo. Sede santos, como eu fui santo. E santo é separado para boa obra. Mente atribulada só vai falar de tribulação. Coração doendo só vai falar de dor. Pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Não tem como, irmãos, assumir. Eu tenho visto esse post aí viralizar na internet. Se você não perdoa o seu irmão, não assuma o altar para falar de Deus. E nós achamos que o altar é só quando estamos na tribuna aqui com o microfone na mão. Não, o altar é quando nós queremos falar de algo que nós não vivemos. Nós queremos dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Está na hora de nós olharmos para dentro de nós. Nós temos azeite na reserva ou não? Nós estamos indo a caminho de Deus ou não? Nós estamos perdoando verdadeiramente ou não? Perdoar não é esquecer, isso é amnésia, Alzheimer. Perdoar é quando nós lembrarmos de aquilo não nos machucar mais. Nós estamos indo no mesmo caminho, mas está faltando preparação para nós, irmãos. Pastor, o senhor é 100% certo? Claro que não, sou pecador, falho, errante. Mas todo dia eu peço para Deus construir em mim algo novo. Nas minhas atitudes, no meu temperamento, no meu pensamento, no meu olhar, no meu falar, no meu guardar dentro de mim, porque o problema não é quando eu ouço, o problema é quando eu deixo descer no coração. O problema é que nós estamos captando tudo de ruim que as pessoas falam da outra, que a gente, do evangelho, dos escândalos, em vez de guardar a boa semente, em vez de guardar o que é bom. A palavra do Senhor diz, retém o que é bom, não é da palavra. Retém o que é bom, não é o que é mal. Esse é o problema, nós estamos retendo o que é mal e dispensando o que é bom. Irmãos. Quer viver melhor? Quer ter sentimento de salvo? Quer se sentir perdoado? Primeiro perdoe, receba perdão e viva a palavra de Deus. É difícil falar, né? Quando a palavra nos confronta. Eu sei, irmãos, que tem muita gente que olha e diz assim, então tá por fora. Deus falou, ele vai ter que fazer, mas não é assim. A Bíblia nunca disse que é pela árvore, é pelos frutos, tá? Quer conhecer se estamos andando ou não na presença de Cristo? Analise os frutos. Analise os frutos. E não analisa da vida do outro, não analise da sua vida. Comece analisando da sua vida. Quando nós analisarmos a nossa vida, nós vamos julgar menos. Bem menos. Quase nada. Nulo. Porque quando nós se levantarmos para julgar alguém, a palavra vem e nos corta. Quem está entendendo, né? Vai recebendo. Deus abençoe. Não sei se eu cumprimentei a nossa irmã Isaura. Nossa irmã Isaura é lá da cidade de Álvaro de Carvalho, lá do estado de São Paulo, né? Cidade vizinha, a nossa amada Garça, né? Tem muita gente que fala mal de Garça, mas eu amo Garça, irmãos. Tá?
com todas as dificuldades, toda cidade tem dificuldade, mas eu amo Garça, né? Ali Deus fez muita coisa na minha vida e quando eu tenho condição, juntamente com minha esposa, nós vamos lá visitar os parentes. Deus abençoe a tua vida, a tua causa, a tua causa. Eu quero lembrar que hoje nós temos culto, às 19h30, culto de cura e de libertação. Vem, se tiver alguém enfermo, traga. Se tiver alguém desenganado pela medicina, traga. Se tiver alguém vivendo em depressão, traga. Eu quero impor as mãos sobre a vida dele, sobre a vida dela. Em nome de Jesus será curado e restaurado. Tá? Hoje estará ministrando o presbítero Cláudio, né? A palavra do Senhor. Irmãos, você que faz parte, né, da Isocede Aporé, eu quero deixar esse recado aqui. Amanhã às 10 horas nós estaremos ali na ilha, ali no estacionamento, às 10 horas se reunindo ali para o batismo. Amanhã vai descer as águas a nossa irmã Geisiane, pediu o batismo, o pastor falou, foi ouvindo a palavra, né? E aí a jovem falou, pastor, eu sinto o desejo de ser batizada nas águas. Então amanhã nós estaremos ali realizando o batismo. Você que ainda não pegou, estaremos em relógio de oração, às 19 horas, tá? Começa amanhã. E domingo nós estamos na ceia do Senhor, né? Reafirmando a aliança até que Jesus venha. Tá? Que nós possamos meditar na palavra. Eu não vou dizer só você, tá bom? Eu preciso todos os dias da misericórdia de Deus na minha vida, irmãos. Né? É que a gente vai aprendendo com os nossos erros. E aí nós vamos evitando de fazer com os erros dos outros. Mas nós aprendemos com o nosso. Só que nós não podemos ficar errando na mesma situação sempre, não, irmãos. Nós temos que amadurecer. E às vezes nós não queremos amadurecer. Deus abençoe. Vamos orar. Né? Em nome de Jesus. Eu te convido, você que é de Aporé região, a estar conosco hoje. Bom, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu quero te louvar, Pai, por esta palavra, pelo poder da tua presença, do teu Espírito Santo, por este direcionamento. Nós, às vezes, meu Pai, estamos sendo levados pelo vento, como folha seca. E o Senhor não leva ninguém, meu Pai, como folha seca. O Senhor mostra o caminho, nos firma no teu caminho. Pai, que nós possamos ter, meu Pai, sabedoria e entendimento de prudente, Senhor Jesus. Que nós possamos ouvir a tua voz todos os dias e renunciar e negar a nós mesmos, a nossa vontade, Senhor. E que nós possamos tomar a posição daquilo que o Senhor tem nos chamado. Pai, se o Senhor não voltar até a data de amanhã, nós possamos nos reunir novamente, Pai. E se o Senhor nos der vida e saúde e oportunidade, segunda-feira nós temos um encontro marcado às 10 horas da manhã. Pai, que o Senhor dê um final de semana abençoado para os meus irmãos e que a tua palavra frutifique em nós. É isso que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe. Está finalizado mais uma live Manhã com Propósito. Fica na paz do Senhor.